Bom dia, irmãs e irmãos, que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês nessa manhã de domingo. Iniciamos mais uma escola bíblica virtual. Nós vamos, nesta manhã, continuar falando de esperança, né? Semana passada, nós trabalhamos o texto de Ezequiel 37, do Vale dos Ossos Secos, a partir de uma reflexão do professor reverendo José Cristófani. Hoje vamos continuar falando de esperança, tá certo? Mas antes de nós iniciarmos nossa escola dominical, nós vamos orar ao Senhor e logo após a oração vamos ouvir um louvor que o irmão Moisés preparou para nós. Vamos então orar? Pai Santo, Pai Bendito, nós te agradecemos pela manhã deste domingo. Pedimos-te, ó Deus, que nos ajude a compreendermos a Tua Palavra nesse momento de reflexão e estudo da Tua Palavra. Alimenta os nossos corações, alimenta nossas almas, para que possamos compreender o Teu querer para nossas vidas todos os momentos, inclusive de forma especial nesses momentos de confinamento social que estamos passando. Dá-nos a Tua graça, dá-nos o Teu amor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos então louvar ao Senhor. Quero ouvi-la ainda uma vez, estas palavras de vida narram tudo que Cristo fez, belas palavras de vida. Elas vêm de cima, vêm de Deus a estima. Que alegre são estas palavras de vida. Que alegre são estas palavras de vida. Só Jesus Cristo a todos dá belas palavras de vida. Sem Jesus salvação não há. Belas palavras de vida. Com amor te chama, para o céu conclama. Que alegre são estas palavras de vida. Que alegres são estas palavras de vida. Jesus Cristo, o Salvador, belas palavras de vida. Quer salvar todo pecador, belas palavras de vida. Ele é força e graça, seus fiéis com graça. Que alegres são estas palavras de vida. Que alegres são estas palavras de vida. Amém. Como havia falado há pouco, e já vimos anunciando desde semana passada, nós vamos falar nesses próximos domingos de esperança. Hoje, dia 31 de maio, é dia de Pentecoste. Nós celebramos Pentecoste após passarmos o período dos domingos depois da Páscoa, pensando e refletindo na Páscoa do Senhor, né, na ressurreição do Senhor, a esperança que se renova a partir do Senhor ressurreto. Agora falamos de Pentecoste, falamos da ação do Espírito Santo na vida da igreja. Mas o domingo de Pentecoste é um domingo também que nos traz a reflexão da esperança. E aí, pensando no Espírito que move aquele vale de ossos secos, lembram do estudo da semana passada? Está lá gravado no nosso canal do YouTube, no canal da IPU. Então, o Espírito Santo que move, que vem dar vida
aqueles ossos no vale de ossos secos, que vem trazer esperança para quem está sem vida. É esse Espírito que nós queremos pensar nesta manhã, pensar na esperança que vem desse Espírito Santo do Senhor. Para isso, vamos começar o nosso estudo fazendo a leitura bíblica do nosso texto básico. Está lá no Antigo Testamento. O nosso texto básico está em Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8. Êxodo 3, versículos 7 e 8. Eu leio na chamada Nova Versão Internacional. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Então, a nossa lição começa com a fala do Senhor Todo-Poderoso, chamando o povo de Israel para uma terra que ele prometeu, criando a expectativa, gerando a esperança àquele povo que estava preso no Egito. Então, pensando em esperança, a pergunta que eu quero iniciar esse estudo é a seguinte: onde está a nossa esperança? De onde vem a nossa esperança? Vamos passear um pouco pelo Antigo Testamento para depois chegarmos no foco da nossa lição, que é o Espírito Santo como agente de esperança. Muito bem, no Antigo Testamento nós temos a clara impressão de que o povo bíblico vivia no clima de esperança. O povo de Israel, desde a sua saída do Egito, vive a esperança, esperar a terra prometida. E interessante que a palavra esperança no hebraico é seber, que traz a ideia de aguardar, ter esperança. É a raiz para essa ideia do aguardar de forma esperançosa. O Salmo 119, versículo 116, diz assim: ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. A palavra esperança aqui é seber, que o meu aguardar, a minha esperança não me envergonhe. Ainda no Salmo 146, versículo 5, nós vamos encontrar a seguinte expressão: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, cujo aguardar, cuja espera de forma confiante está no Senhor. Então o povo de Israel tem consigo esta ideia da esperança. Seber, essa palavra hebraica, significa expectativa confiante em Deus, porque se sabe que Deus não desaponta aquele que o busca. O Salmo 119, versículo 166, diz assim: espero, Senhor, na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. Eu espero com uma confiança, porque eu sei que o Senhor não vai me desapontar. Então, esperança para o povo de Israel é essa espera confiante na certeza de que Deus vai agir. Então, há uma outra raiz hebraica, que é a raiz koe, que traz o significado de uma buscar com grande expectativa. A esperança como busca com uma grande expectativa. Essa segunda raiz, koe, aparece em Isaías, capítulo 40, versículo 41. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ou melhor, os que esperam no Senhor, os que esperam e buscam o Senhor com grande expectativa, esses não os decepcionam. A ideia de esperança como aguardar, como esperar com grande expectativa a ação do Todo-Poderoso. E é assim
que Deus, então, alimenta a nossa esperança. O Deus que vem para libertar um povo. O texto básico da nossa lição de hoje, que é o texto de Êxodo, capítulo 3, traz esta palavra de Deus alimentando a nossa esperança. Olha, Deus ouviu o clamor do seu povo. Deus atendeu o clamor do seu povo. E Deus então envia Moisés para libertar o seu povo. Isso quer dizer que Deus vem alimentar a esperança. E que Moisés aparece então como agente dessa esperança. Aquele que foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel. No livro de Êxodo, nós temos um anseio por liberdade. Uma liberdade que é movida por essa esperança num Deus libertador. O povo de Israel esperava ansiosamente, esperava com a certeza de que Deus iria libertá-lo das mãos opressoras dos egípcios. Então, veja a sequência que nós temos em Êxodo 3. Deus vê e ouve a aflição do seu povo. Deus ouve o clamor do seu povo. Deus conhece o sofrimento do povo. Deus diz que vai livrá-lo da mão do opressor. O povo clamou, Deus ouviu, Deus envia o libertador, Deus liberta o povo. A esperança, então, chega a Israel quando Israel clama ao Senhor. Moisés vem como agente de esperança, trazendo essa esperança, trazendo esse aguardar confiante no Deus que vai libertar. Então, a mesma mensagem que apareceu lá para Israel na libertação do povo do Egito é a mensagem que vai estar todo o Antigo Testamento dizendo: olha, Israel, o Messias prometido, o Messias que lá no Gênesis foi prometido, ele vai chegar. Aguarde. E aí você vai ter os reis de Israel, você vai ter o reinado de Davi, e aí quando Israel vai ao cativeiro, traz a esperança do que o reino do Messias, aquele que é a raiz de Davi, o filho de Davi, vai chegar para libertar Israel. Aguarde e aguarde com confiança. Aguarde na certeza de que Deus vai agir para libertar o povo todo-poderoso. O Salmo 136, nós vamos encontrar um relato desse testemunho de esperança. Diz assim o Salmo 136. Rendei graças ao Senhor, eis que Ele é bom, eis que a sua bondade dura para sempre. Aquele que feriu o Egito e tirou Israel do meio deles, com mão poderosa e braço estendido, aquele que separou em duas partes o mar vermelho e por entre elas fez passar Israel, aquele que conduziu o seu povo pelo deserto. Então, o Deus que prometeu a liberdade, ele cumpriu. O Deus que promete a vinda do Messias para restaurar o trono de Israel, ele vai cumprir. Então aguarde, espere, tenha esperança. Aguarde na ação libertadora, na ação de Deus. Porque Deus, como libertou Israel lá do Egito, o Deus vai enviar o Messias que vai tirar Israel desse cativeiro, tirar Israel e tirar a humanidade do cativeiro que é o pecado. Aguarde, espere, tenha esperança. A Igreja de Jesus Cristo também passou por esses momentos de aguardar. O Senhor Jesus Cristo, o Messias prometido, vem. Deus, em seu Filho, nos dá a vida. O seu filho, antes de morrer, diz: olha, eu vou para junto do Pai, porque eu e o Pai somos um. Lembremos da oração sacerdotal, que foi a reflexão do domingo passado, né? Nosso culto, domingo à noite. Eu vou para junto do Pai, eu estarei com o Pai, eu e o Pai somos um. Mas veja só, eu vou para junto do Pai, mas eu vou enviar um outro Consolador, que vai estar com vocês, vai morar em vocês. Em João, capítulo 14, nós lemos assim, versículos 16 e 17.
Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Senhor, então, nos promete um outro Consolador, porque da mesma forma que Deus ouviu o clamor de Israel e libertou Israel do Egito, o Senhor ouve o clamor. Os discípulos estavam: vai para onde, Senhor? Tu vais morrer? Vamos ficar com quem? Como vamos ficar? Estamos ansiosos, estamos sem saber o que fazer. Então Deus diz, olha, através do seu Filho, Deus diz, olha, eu vou enviar um outro Consolador. Ele vai estar com vocês. Esperem, aguardem, tenham esperança que o outro Consolador vai vir para estar com vocês. E vai agir da mesma forma com que eu venho agindo com vocês. Deus envia seu Filho, Jesus Cristo, que é a nossa esperança. Ele vem e através de sua morte, Cristo nos resgata, nos dá vida. Em Cristo somos salvos, em Cristo nós temos vida, em Cristo os pecados estão perdoados, em Cristo nós recuperamos a comunhão com o Criador que havíamos perdido no Éden. E agora, com a morte de Cristo e a sua ressurreição, ficamos sós. Será? Não, não ficamos sós, porque o Senhor enviou o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito de verdade, o Espírito Santo da promessa. E esse Espírito chega com alguns objetivos muito específicos. O Espírito chega para nos consolar, para nos orientar, para nos fortalecer, para nos ensinar. O Espírito Santo chega para consolar, orientar, fortalecer e ensinar. E a igreja, então, os discípulos ali, após a morte de Jesus Cristo, desorientados, tristes, sem perspectiva, porque o seu mestre havia morrido, vão fazer o quê? Jesus ressuscita e diz, olha, aguardem em Jerusalém. Aguardem em Jerusalém, porque vai descer poder dos céus e o Espírito Santo vai estar com vocês. Aguardem, tenham esperança, porque o Espírito chegará para consolar, orientar, fortalecer e ensinar vocês. Deus, em Pentecoste, envia seu Espírito para fazer morada em nós. O apóstolo Paulo segue a mesma linha de raciocínio. Lá em Efésios, capítulo 1, o apóstolo Paulo nos fala assim, Efésios 1, versículos de 11 a 14. Nele, digo, em quem também fostes feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor de sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor de sua glória. A nossa esperança em Cristo é renovada na presença do Espírito Santo, que agora vem fazer morada. E a presença do Espírito Santo, aquele que desceu dos céus para habitar em nossos corações, para nos fortalecer, para nos consolar, para nos ensinar, para nos dar vida. É o Espírito que gera a vida. Os discípulos, entre a ascensão de Jesus Cristo ao céu e o Pentecoste, ele ressuscitou, mas ele foi, e agora, como vamos ficar? E as palavras de Cristo, que iria enviar outro Consolador, estava na mente, então, dos discípulos. Olha a ideia de Seber, aquela ideia lá do Antigo Testamento, a ideia do aguardar, do ter esperança, da esperança, aguardar na certeza de que Deus vai agir. É esta a ideia de Seber, é esta a ideia de esperança, a esperança de que o Espírito Santo vem consolar, vem ensinar, vem fortalecer,
vem nos dar forças para testemunhar. É esta a ideia da esperança, do Espírito Santo, da promessa, habitando em nossas vidas. Lá em Lucas 24, versículo 49, quando Jesus Cristo está se despedindo, essa mesma ideia vai aparecer em Atos capítulo 1. A ordem é ficar em Jerusalém e aguardar. Tem esperança, aguardar. Ficar em Jerusalém significava um tempo de espera de algo que não sabiam o que era, mas que era prometido e que Deus iria agir. Esperança como aguardar a ação do Deus que age. E Deus agiu, enviou seu Espírito Santo para fortalecer, consolar, ensinar, para estar para sempre junto ao seu povo. E o Espírito Santo chega em Pentecostes como agente de esperança. Não só como agente de esperança, confirmando a presença de Deus em nossas vidas, mas nos fazendo agentes dessa esperança. Porque é esse Espírito Santo que vai nos motivar, é esse Espírito Santo que vai nos impulsionar a levarmos esta palavra de libertação, essa palavra de justiça, essa palavra de fé e esperança a um povo que não conhece a Deus. A um povo que ainda aguarda a libertação. Da mesma forma que Moisés é enviado para libertar o povo de Israel, alimentando a esperança no povo que estava no cativeiro, nós agora, cheios do Espírito Santo, somos chamados a anunciar esperança àqueles que não conhecem a Deus ainda. Somos chamados, então, a sermos agentes de esperança. O Espírito Santo chegou em Pentecoste para unir os dispersos, para consolar os corações, animar aquele povo que estava desanimado, para gerar compromisso com o Evangelho da salvação, para incentivar o povo a falar desse Evangelho às pessoas. E aí, quando nós lemos o livro de Atos, vamos encontrar essa ação do Espírito Santo, né? O povo estava junto, então o povo tinha sido consolado, estavam juntos, partilhavam o pão de casa em casa, comiam o pão de casa em casa, partilhavam os bens, não permitiam com que houvesse necessidade entre eles, consolando uns aos outros como a ação do Espírito Santo, como agentes de esperança, e através de suas vidas levavam esperança a outras pessoas. O texto de Atos nos diz, né, que dia a dia o Senhor ia acrescentando àquele grupo os que iam sendo salvos. Deus, então, usando a igreja para alimentar a esperança às pessoas. Somos agentes de esperança. Então, vamos pensar nesse Espírito que habita em nós e que nos faz promotores de esperança. O Espírito Santo em nós faz com que nós possamos dizer a outras pessoas que existe esperança. E qual é a esperança? Jesus Cristo. Onde está a nossa esperança? Em Jesus Cristo. Qual é a esperança que nós anunciamos às pessoas? Jesus Cristo. O Filho de Deus, que veio ao mundo para libertar os cativos, dar vista aos cegos, dar pão aos famintos, dar vida àqueles e aquelas que não têm vida. Então, a nossa esperança, Jesus Cristo. Esperamos libertação, paz, unidade, consolo, ânimo, justiça. Nós esperamos tudo isso. Aguardamos isso na certeza da ação de Deus. E não só aguardamos, nós somos alimentados na esperança e somos chamados, incentivados a sermos agentes dessa esperança, promotores da esperança, levando essas pessoas, levando outras pessoas a crerem e também a aguardarem a ação de Deus, mudando e transformando as suas vidas. Lembremos, irmãos e irmãs, que Deus vê a aflição do povo, que Deus ouve o clamor do povo, Deus conhece o sofrimento, Deus dá a liberdade em Jesus Cristo, Deus alimenta a nossa esperança através do Espírito Santo, e Deus, pelo Espírito Santo,
nos move a levarmos a esperança às pessoas que clamam por liberdade, por justiça, por amor. Nós somos então chamados para, no Espírito, anunciarmos esperança às pessoas. E por que anunciamos? Porque nós temos a nossa esperança em Cristo alimentada. Nós temos a nossa esperança certa de que o Senhor vai cumprir o que Ele tem prometido para nós. Esperar, ter esperança, é ter a certeza de que Deus vai agir em nossas vidas e na vida de outras pessoas. Então, nessa manhã de domingo, nós somos chamados exatamente a alimentarmos a nossa esperança e levarmos este alimento para outras pessoas, para que também tenham esperança. Os corações às vezes se entristecem com o momento que a gente vive, a vida às vezes nos deixa assim meio balançados, mas não esqueçamos, Deus ouve o clamor, Deus atende os pedidos, Deus envia o seu Espírito para nos consolar e alimentar a nossa esperança. Possamos não só sermos consolados e termos a esperança alimentada, fortalecida, mas possamos usar essa esperança que o Espírito Santo nos dá para anunciar essa esperança para outras pessoas. E assim, nós somos Igreja de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo do Senhor, então, alimente a nossa esperança e nos faça promotores de esperança. Amém? Hoje, 31, é aniversário do nosso irmão Cefas, né? Essa semana foi aniversário de Delfino. Motivos de alegria, motivos de glorificar ao Deus Todo-Poderoso. Vamos orar daqui a pouco pelos nossos aniversariantes. Lembrando, nosso culto à noite, tá certo? Então, às 18 horas, nós teremos o nosso culto dominical, normal, às 18 horas. E também às 8 horas, o CEBIC, né? A nossa Conselho Baiano de Igrejas Cristãs, também vai disponibilizar no canal deles o culto de encerramento da Semana de Unidade pela Unidade dos Cristãos. Então nós temos opções de culto hoje à noite, tá bom? Então, nosso culto às 18 horas vai estar no YouTube para que possamos participar, não é assistir, é participar do culto, celebrarmos celebrar o nosso Senhor com os nossos irmãos e irmãs, mesmo distantes, mas conectados via a rede mundial de computadores, tá bom? Enquanto isso, ficando em casa, se cuidando, para que possamos o mais rápido possível passarmos essa fase mais crítica e voltarmos às nossas atividades de reunião, de culto, de celebração, tá bom? Mas vamos aguardar em casa com os cuidados devidos, tá? Tenho certeza que todos nós estaremos bem e juntos em breve, ok? Vamos orar ao nosso Deus? Pai Santo, Pai Bendito, nós te louvamos pela Tua Palavra, te louvamos pelo Teu Espírito, que nos une, nos vivifica e alimenta a nossa esperança. Em nome de Jesus Cristo, possamos a cada dia olhar para o Senhor com a certeza de Tua ação em nossas vidas, com a esperança do Senhor em nossos corações. Obrigado, Pai, pela vida do Teu servo Delfino, Teu servo Cefas. Obrigado, Pai, porque tens dado saúde e paz aos Teus servos. Juntamente com ele, abençoa os seus familiares, para que possam juntos, cada dia mais, celebrar a Ti, o Deus da vida. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo. Nós te oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe, irmãs e irmãos, e até mais tarde, às 18 horas, nosso culto aqui no YouTube. Paz e bem.